Fala galera, beleza? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu quero falar com vocês hoje de um assunto muito interessante e que explodiu depois da pandemia. Eu acho que a gente precisa colocar alguns limites nas coisas que as pessoas falam por aí. Então presta atenção, hoje o vídeo vai ser sobre manipulações vertebrais e o sistema imunológico e o sistema endócrino. Então, quais são os efeitos das manipulações vertebrais no sistema imunológico e no sistema endócrino? Então, presta atenção, se liga, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, beleza? E escuta que eu vou mostrar para vocês um estudo que fez exatamente isso. Ele analisou todas as possibilidades de alterações no sistema imunológico e no sistema endócrino a partir de manipulações vertebrais com o que já tem publicado. Então, presta atenção que vocês vão se surpreender com os resultados aqui. Então, esse aqui é o estudo que está aí na tela de vocês, tá? E o estudo fala o seguinte, ó. Os efeitos provocados, né, induzidos pela terapia manipulativa no sistema imunológico e no sistema endócrino. Então, ele fala que as manipulações espinais são intervenções utilizadas por diferentes profissionais da saúde no tratamento das condições musculoesqueléticas e foca predominantemente nos achados biomecânicos. É um artigo de 2019 e ainda está falando de parâmetros biomecânicos de manipulação. Então, a gente já sabe hoje que não é só de mecânica que se vive que se dá o efeito de uma manipulação, tá? Mesmo sabendo que ela tem efeito na melhora da amplitude de movimento, mesmo sabendo que ela tem um efeito importante na biomecânica do segmento, mas o efeito biomecânico não é o principal que a manipulação pode fornecer para o seu paciente, e vários estudos já demonstram isso. A gente também observa efeitos de modulação de dor nesse tipo de terapia manual, que é resultado de um monte de mecanismo complexo. Então, estou preparando para vocês uma série de vídeos sobre efeitos neurofisiológicos das manipulações vertebrais, para vocês entenderem como é que funcionam todos esses mecanismos complexos da manipulação, né? Essas respostas neurofisiológicas e se existe essa ativação do sistema imunoendócrino, que pode ser explicado pela variabilidade na inibição da dor depois da manipulação vertebral. Por quê? Depois que a gente manipula o paciente, ele tem um efeito analgésico. E aí a pergunta é, esse efeito analgésico vem por quê? O que acontece para ter esse efeito analgésico no paciente? Então, é o sistema imunológico, é o sistema endócrino, o que acontece nesse sistema? Então, essa é uma das perguntas que esse estudo visou responder. É uma narrativa crítica, uma revisão narrativa crítica. Então, é uma revisão que vai analisar o que tem de melhor, o que ele encontrou de melhor de referência, mas não é uma revisão sistemática, não tem uma meta-análise. Isso quer dizer o quê? É um estudo de revisão, mas não necessariamente estão todos os estudos nessa revisão, porque ela é uma revisão crítica narrativa. Beleza? Então presta atenção nisso, porque às vezes não estão todas as referências aqui. Eu vou contar um segredo para vocês. Os estudos que eles não colocam, eu já tenho o vídeo deles aí. Tá? Então, os estudos que ele não comenta, tem 2 vídeos aqui no canal que eu já comento desses 2 estudos que não estão nessa revisão aqui. Que se você quiser, entra aí no canal, você vai ver, tem 2 vídeos falando que se a osteopatia aumenta a imunidade ou se a osteopatia faz alguma coisa no sistema imunológico, osteopatia do sistema imunológico, alguma coisa assim. São 2 nomes aí que você vai encontrar no canal facilmente esses vídeos aí. Então, o que ele encontrou? 9 estudos que investigaram os efeitos da terapia manipulativa nos níveis de cortisol, e 5 deles foram conduzidos em pacientes sintomáticos. 4 estudos examinaram os efeitos da manipulação vertebral no sistema imunológico e todos eles foram conduzidos em pacientes saudáveis. Aí a gente já tem uma diferença importante que eu sempre falo para vocês. Para que utilizar pacientes saudáveis em estudo de efeito? A chance de você ter um efeito importante num paciente previamente saudável é muito pequena com uma intervenção. Pensa assim, você quer fazer uma intervenção para alterar o sistema imunológico de um paciente. Você acha que esse efeito vai ser maior num paciente que tem o sistema imunológico deprimido ou no que tem o sistema imunológico normal? Então, é muito mais interessante você ter pacientes com alterações do sistema imunológico, do sistema endócrino, para você ver exatamente se a sua técnica pode fazer alguma alteração ali. Eu considero muito melhor do que estudos em pacientes saudáveis. Vamos ver, depois eu vou falar dos resultados. Vamos ver, então, ele fala aqui, ó,
Problemas da coluna são condições que afetam e estão aumentando o número de pessoas e está associado com custos com a saúde ao longo do planeta todo, né? Então, ele está falando aqui do nosso problema mundial, que é a nossa dor na coluna, dor na cervical, dor na lombar e afins. Mesmo o número de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos recomendados pelos guidelines, a implementação de prática clínica precisa ser num ambiente ótimo. Então, a gente tem tratamentos farmacológicos, tem tratamentos não farmacológicos, mas a prática clínica diz que esses dois podem estar associados e um pode potencializar o efeito do outro e o contrário também é verdadeiro. Um pode cagar com o efeito do outro e isso que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente faz uma intervenção, por mais inocente que ela seja, e você acaba com outras intervenções que esse paciente estava recebendo também. Mesmo como uma opção secundária, a manipulação vertebral, mais conhecida como alta velocidade, thrust de alta velocidade e baixa amplitude, o HVLA ou HVLAT, é uma abordagem que você coloca a mão do paciente, então é uma abordagem hands-on. Então, prestem atenção nesse termo aqui que vocês estão aprendendo agora, hands-on. A abordagem hands-on é aquela abordagem que você põe a mão na massa no paciente. A abordagem hands-off são aquelas abordagens de exercícios, né? As abordagens que você não precisa ter o tato, né? O contato com o paciente diretamente. Tá? Então, essa terapia hands-on é classificada como uma terapia adjunta, comumente utilizada por fisioterapeutas, osteopatas e quiropratas. Presta atenção no que vocês estão lendo aqui. A terapia manipulativa vertebral é uma terapia adjunta. Vocês entenderam? Quando a gente coloca a manipulação vertebral dentro de um contexto terapêutico, ela é um recurso adjunto a outras terapias. Dificilmente o seu paciente vai melhorar somente com um recurso, porque o seu paciente é muito mais complexo que o seu recurso, que o seu melhor recurso. Tá? Então, presta atenção nisso. Ela vai ser utilizada como terapia adjunta a algumas condições musculoesqueléticas e, normalmente, ela é utilizada por fisioterapeutas, osteopatas e quiropratas. Então, a maioria desses profissionais utilizam manipulações, estão aptos a utilizar manipulações. A International Federation of Orthopedic Manual Therapists define manipulação como um movimento passivo de alta velocidade, baixa amplitude, aplicado num complexo articular dentro do seu limite anatômico. O movimento ativo e passivo ocorre dentro da amplitude de movimento do complexo articular e não acima do limite anatômico da região, com a intenção de restaurar um equilíbrio, uma mobilidade ótima, a função e redução de dor. Então, presta atenção uma coisa, aqui ele está dando uma definição linda para a gente. Para que você usa a manipulação vertebral no seu dia a dia? Para restaurar a amplitude articular, melhorar a função do segmento e reduzir a dor. Beleza! Presta atenção, que recurso lindo, que indicação maravilhosa. Eu tenho manipulação vertebral sendo indicada para restaurar a amplitude de movimento, restaurar a incapacidade, restaurar a função e reduzir a dor. Para que mais ela precisa fazer coisa? Tudo que ela consegue fazer pelo paciente ajuda a gente pra cacete para fazer esse paciente evoluir, certo? Olha aí que legal. Tá aí uma definição excelente. Por muitos anos, as teorias sobre o efeito da manipulação vertebral na modulação da dor foram puramente mecânicas, então foram mais mecanicistas. Mas a literatura focou agora que esses mecanismos mecânicos da manipulação vertebral, como a capacidade inerente de realinhar subluxações ou disfunções, parará, 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 ou ERS ou FRS, para restaurar a disfunção vertebral, o desalinhamento e para destravar não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso já está caindo por terra cada dia mais. Escuta o que eu estou falando. Manipula para equilíbrio articular, melhora da função, melhora da dor, com a cascata neurofisiológica que acontece a partir daí. Tá ótimo. Tá ótimo. Dá um estímulo neurofisiológico naquele segmento. Esse estímulo neurofisiológico restaura a amplitude, melhora a função e melhora a dor. Ponto. Você faz o que depois? Coloca o paciente para fazer qualquer outra coisa. Exercício, exercício passivo, exercício ativo, pilates, caminhada, o que você quiser. Mas a manipulação tem essa função exata no sistema musculoesquelético e é para isso que ela tem que ser usada. Não adianta inventar a função de manipulação diferente.
Não adianta falar que eu vou manipular para fazer qualquer outra coisa. Mas a gente vai chegar lá. Uma recente revisão sistemática com meta-análise foi resumiu a evidência que a manipulação vertebral induzia efeitos no sistema neuroimunoendócrino. Em particular, os pesquisadores tiveram a intenção de quantificar as mudanças no nível de neuropeptídeos circulatórios, marcadores inflamatórios endócrinos, com exemplos coletados pelo corpo, no corpo, nos fluidos corporais, nos fluidos corporais, tanto no sangue, quanto na urina, quanto na saliva, tá? Então, aqui tem uma revisão sistemática muito legal para a gente pensar, que é essa referência número 19, que depois eu vou mostrar para vocês. Materiais e métodos, a gente já sabe como é que faz a revisão, então revisou lá Medline, parará, com as palavras-chave não sei o que, não sei o que, não sei o que. Resultados. A busca manual levou a 4 adicionais papers, incluindo um total de 13 artigos relevantes. Então, quando eles jogaram essas palavras aqui de busca que eles utilizaram, ó, Vertebral Manipulation, Spinal Manipulative Therapy, Endocrine System, Biomarkers, Immune System, eles juntaram todas essas palavras e encontraram 13 artigos relevantes no total. 2 temas de discussão, nomeados efeitos do TRUST, da alta velocidade, da manobra de alta velocidade e baixa amplitude, que investigou, não, cadê? No sistema endócrino, nos marcadores do sistema endócrino imunológico, foram feitos a partir de artigos selecionados especificamente para esse fim. 9 estudos investigaram os efeitos da manipulação vertebral nos níveis de cortisol e 5 deles foram conduzidos em pacientes sintomáticos. 5 estudos examinaram os níveis de cortisol através de amostras de saliva e 4 estudos examinaram os efeitos da manipulação no sistema imunológico e todos eles foram conduzidos em pacientes saudáveis. Então, vamos entender o que aconteceu. No sistema neuroimunoendócrino, quais foram os efeitos da manipulação no sistema neuroimunoendócrino? Então, o sistema neuroimunoendócrino disfuncional, isso pode acontecer, por exemplo, uma inflamação de baixo grau, que é uma coisa que está muito comum hoje em dia, que estão estudando bastante. Então, essa inflamação de baixo grau pode estar associada com a severidade da dor lombar. Então, a gente já tem estudos que mostram que quanto mais marcadores dessa inflamação de baixo grau, pior é o quadro de dor lombar do paciente e de dor cervical também, tá? Então, isso foi avaliado quando eles perceberam que esses pacientes tinham citocinas pró-inflamatórias elevadas e quimoquinas também foram encontradas nesses pacientes. Então, basicamente, isso acontece, essa inflamação de baixo grau facilita o aparecimento de dor lombar e dor cervical por causa dessas citocinas pró-inflamatórias que o paciente apresenta. E aí, como essa inflamação de baixo grau pode ser o resultado de uma alteração no mecanismo de cortisol, da regulação de cortisol, que foi encontrado em pacientes com dor lombar crônica, fibromialgia, alterações temporomandibulares e algumas outras alterações musculoesqueléticas, ou seja, ele está fazendo aqui um apanhado que a inflamação de baixo grau pode acontecer em pacientes com dor lombar, dor cervical, por causa da alteração das citocinas pró-inflamatórias. Beleza. Esses pacientes com dor lombar crônica, com fibromialgia, com alteração temporomandibular, com algumas outras condições musculoesqueléticas tendendo ao crônico, também tem uma alteração de cortisol, da regulação de cortisol. E isso pode gerar um mecanismo para fazer a inflamação de baixo grau também. Então, esse paciente está patinando nesse ciclo. E aí, será que a manipulação consegue interromper esse ciclo todo? Esse é o ponto da pergunta. Então, esse hormônio cortisol é ativado pelo eixo hipotálamo, hipófise adrenal e é conhecido como um ponto-chave para a resposta de estresse que o paciente tem e a modulação do processo inflamatório dele. Então, percebe que esse sistema tem uma regulação hormonal e, além de tem uma regulação hormonal da hipófise, que é a glândula mestra do nosso corpo, e essa regulação pode estar relacionada à resposta ao estresse e à resposta a marcadores do sistema imunológico.
Alguns proponentes desse estudo falam que os estímulos mecânicos provocados pela manipulação, tipicamente associados com a cavitação, podem desencadear uma cascata de respostas neurofisiológicas orquestrada pela coativação do sistema nervoso autonômico. E o eixo hipotálamo-hipófise adrenal pode promover, então, o reparo tecidual a partir disso. Então, alguns autores falam que esse estímulo mecânico, né, o thrust, o barulhinho, faz uma cascata de efeitos neurofisiológicos que provocam a ativação do sistema nervoso autonômico e do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. E isso, uma avaliação crítica da evidência, levando a esse mecanismo, vai ser feita nas próximas sessões. Então, o que eles estão avaliando? Exatamente essas possibilidades que foram levantadas aqui. Então, vamos ver o seguinte. Isso aqui é uma introdução da discussão. Agora, vamos ver o seguinte. No sistema endócrino, o que acontece na real? Vamos ver os estudos. Então, a gente viu as possibilidades do que pode acontecer. Agora, vamos ver o que acontece de verdade. No sistema endócrino, tem 3 estudos que avaliaram os níveis de cortisol como desfecho imediato, depois de 30 minutos, e 2 estudos que avaliaram o efeito em curto prazo, em algumas horas depois. Então, tem 3 estudos que avaliaram o efeito em curto prazo, até 30 minutos, e efeito imediato, até 30 minutos, e outros 2 estudos que avaliaram um efeito em curto prazo. Esse primeiro estudo de Plaza Monzano conduziu em 30 sujeitos saudáveis que comparou o nível de cortisol antes e depois da manipulação e 2 horas depois, administrados tanto na cervical, em 10 pacientes, na torácica, em 10 pacientes, comparando com 30 pacientes do grupo controle, todos os adultos jovens saudáveis, que recebeu esse tratamento de venipuntura, que eu não sei do que se trata, mas é um tratamento que foi considerado controle, ou seja, é um tratamento que eles sabiam que não ia ter efeito nenhum no paciente. Eles encontraram que a interação entre a manipulação vertebral e os níveis de cortisol variou de 32% antes e depois. Um significante aumento do cortisol foi encontrado no grupo que recebeu a manipulação cervical imediatamente após a intervenção, quando comparado com o grupo torácico e o grupo controle. Os autores concluem que os resultados que levam a esse ponto-chave na cervical, não na torácica, pode estar relacionado diretamente com os níveis de cortisol. Então, para o seu paciente com os níveis de cortisol alterados, a gente pode ter uma alteração de 32% desse nível de cortisol com a manipulação cervical imediatamente após a manipulação. É isso que mostra nesse estudo. A gente tem algumas associações com que essa venipuntura extrai o sangue, amostras de sangue, e é considerado um procedimento apto a simular um estresse da simpaticotonia da adrenal. Então, pode colocar alguns pacientes em estresse, essa venipuntura, tá? Porque é um procedimento que tem as extrações de sangue, e aí eles colocam isso como um placebo não tão bom nessa revisão narrativa, e eu concordo com eles. Isso pode gerar algum tipo de estresse no paciente. Os pesquisadores investigaram os efeitos de duas diferentes formas de manipulação. Um grupo recebeu a manipulação cervical envolvendo uma técnica de rotação rápida que força a cabeça, enquanto o segundo grupo recebeu uma manipulação torácica que não envolveu um movimento com a cabeça. Por causa disso, o cortisol imediatamente depois da manipulação cervical, comparado com o da torácica, pode ter feito uma alteração nesse processo de equilíbrio de homeostase do sistema vestibular, ocorrendo, então, um efeito maior a favor de um grupo. Então, aqui é uma justificativa possível desse estudo. A gente tem ainda um outro estudo que fala que as evidências que falam que a manipulação não é um procedimento estressante, eles observam que, estatisticamente, a gente teve diferenças significativas nos níveis de cortisol. Numa tabelinha 2x2, a gente vê que tem aquela tabelinha de duas linhas e 2 colunas, onde os sujeitos foram alocados em 4 grupos para receber manipulação ou placebo, dependendo de quando ele era sintomático ou não. Nesse outro estudo, comparando o nível de cortisol salivar em 3 grupos, formados por 10 pacientes cada, recebendo uma manipulação única na cervical, um placebo envolvendo um contato manual e posição de cabeça, uma não intervenção no controle, e em contraste com o estudo anterior, porque esse estudo foi feito para responder o estudo anterior,
eles encontraram que a atenuação do cortisol em todos os grupos, com nenhuma diferença significativa entre as intervenções de grupo e controle. Ou seja, todo aquele estudo que a gente falou e aquelas possibilidades não se comprovaram num outro estudo que tentou comprovar exatamente essa questão do movimento rápido da cabeça, se isso podia estressar o paciente a ponto de alterar o nível de cortisol. Isso já caiu por terra. E aí a gente tem o seguinte, a intervenção placebo de manipulação pode ser manter alguma inércia, algum procedimento indistinguível, né, que dificulte a nossa medida, como uma equivalência estrutural para manter os participantes cegos no tratamento. Foi feito, então, alguns outros procedimentos desse tipo de placebo. Aí ele está comentando o seguinte, é muito difícil você utilizar um placebo de manipulação no seu estudo. É muito complicado você conseguir utilizar um placebo que não interfira no seu paciente de forma significativa para fazer estudo de manipulação. Aí eu acho que está um grande problema da gente fazer essas comparações com placebo aí, tá? Nesses estudos de manipulação especificamente. Os investigadores randomizaram 83 pacientes com dor cervical crônica, que tinham há mais de 3 meses, em 3 grupos, recebendo manipulação cervical em 28 pacientes, manipulação cervical placebo em 28 pacientes e mobilização cervical em mais 28 pacientes. Antes de receber cada uma das técnicas, os participantes receberam instruções com comentários conotações positivas, neutras ou negativas. Por exemplo, esse é um tratamento muito efetivo, utilizado para tratar dor no pescoço, e a gente espera que isso reduza a sua dor, sua experiência dolorosa. Para o propósito dessa análise, eles agruparam os participantes dependendo das instruções em positivo, neutro e negativo. O que aconteceu nesse estudo aqui? Ó? Deixa eu pegar que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Eles encontraram que a terapia manual administrada nesses pacientes que deram instruções positivas mostraram menos ativação no cortisol do que os pacientes neutros. E negativo também. Ou seja, os pacientes que receberam instruções positivas tinham menos cortisol salivar do que os pacientes que receberam informação negativa ou neutra. Ou seja, essas diferenças no nível de cortisol não estão associadas com a intensidade da dor e a incapacidade. E isso não mostra não consegue demonstrar para a gente que a manipulação fez alguma coisa nesse tipo de paciente. Certo? Agora, nesse outro estudo de Valera Calero, eles analisaram os índices de cortisol em 3 grupos, num Randomized Controlled Trial, ensaio clínico controlado randomizado, em pacientes sofrendo de dor cervical por mais do que 3 meses. Eles compararam os efeitos de uma única manipulação cervical em 28 pacientes, com rotação cervical e com contato direto com a bochecha, né, segurando a bochecha, com mobilização cervical, que era um grau 3, né, um grau 3 de Meitra, que é aquela mobilização dentro da amplitude de movimento ainda, de posterior para anterior, com 1 minuto, por 1 minuto e descansando 1 minuto entre as séries, e manipulação placebo, que era cabeça e mão na posição, com nenhum tipo de rotação ou thrust, nenhum tipo de carga colocada e nenhum thrust. Os autores encontraram, então, que mesmo que entre os grupos a análise mostrou um aumento do cortisol imediatamente depois da manipulação e da mobilização, a relação entre as análises entre grupos não teve diferença estatística. A comparação dos achados desse e de outros estudos confirmam que mesmo nem a manipulação cervical parece ativar essa resposta de estresse em pacientes saudáveis, em pacientes com dor, comparando com a manipulação direta da coluna torácica. E essa manipulação cervical não parece ser mais estressante do que qualquer outra forma de terapia manual direta na região cervical. Nesse outro estudo de Lohmann, tinham 28 pacientes mulheres com dor mecânica cervical não específica, de mais de 30 dias de duração, dividiu em 2 grupos. Um recebeu uma manipulação bilateral em rotação,
E o grupo controle recebeu uma manipulação placebo, mãos na mesma posição, mas nenhum movimento de cabeça ou thrust foi realizado. A avaliação dos níveis de cortisol através do sangue foi feita depois da intervenção e 20 segundos depois da administração. Eles encontraram que os níveis de cortisol não tiveram alteração significativa entre os dois grupos. Ou seja, podemos afirmar que as manipulações não têm nenhum tipo de efeito no cortisol, certo? Com todos esses estudos que a gente acabou de falar aqui, e mais aqueles outros 2 vídeos que eu já falei para vocês, a gente consegue bater o pé e falar que as manipulações não fazem nenhum tipo de efeito no nível de cortisol. Aí agora tem a outra parte do estudo. E será que faz alguma alteração no sistema imunológico? Vamos ver. No sistema imunológico, foram 4 estudos que investigaram se a terapia manipulativa pode gerar efeito no sistema imunológico. Especificamente, esses estudos investigaram os efeitos da manipulação em citocinas pró-inflamatórias e fatores humorais. O que aconteceu? Esses caras aqui, o Theodorovsky e o Zvigan, mediram a endotoxina a concentração de endotoxina induzida dessa TNF-alfa e da IL-1 beta antes e depois da administração de 3 diferentes procedimentos. Primeiro grupo recebeu uma manipulação torácica com cavitação audível, que foi feita no nível torácico que estava em restrição, de acordo com o clínico. O segundo grupo recebeu um procedimento similar, alterando os parâmetros para evitar o componente acústico. Então, recebeu um procedimento similar sem o thrust. E o terceiro grupo consistiu nessa venepuntura aí que eu já tinha falado lá antes, recebendo somente o contato manual. Um aumento significativo dessa concentração de TNF-alfa e IL-1 beta in vitro foi encontrado no grupo manipulação somente depois de entre 20 minutos e 2 horas depois da manipulação. Enquanto isso, ambos controles exibiram um aumento nessa citocina no mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo. Esses achados não estão relacionados com as variações da substância P, que está em contraste com alguns achados mais antigos, reportados nesse estudo de Brenner et al., que encontraram que uma elevação de tanto da TNF-alfa e da substância P depois de uma única manipulação torácica. Então, tem um outro estudo que encontrou alteração da substância P. Essas substâncias estão relacionadas todas ao sistema imunológico, tá? São marcadores do sistema imunológico. Então, foi relatado que uma possível explicação para tanta contradição de dado entre esses 2 estudos foi que foi utilizado diferentes métodos de cultura entre os estudos. Então, os métodos de cultura do sistema imunológico, que foi feito in vitro, foram diferentes e as doses também foram diferentes. As doses consideradas altas também foram diferentes. Então, foi parâmetro para um dos estudos. É muito comum que um período curto de incubação, adotado como Brenner et al., não seja tempo suficiente para o sistema neuroimunoendócrino ter uma reação expressiva para ser medida. E então, eu não vou ter uma alteração desse TNF-alfa depois da manipulação vertebral. Então, eles criticam um pouco o método de medida dos estudos. Tá? Eu não entendo dessas medidas, então eu não posso me aprofundar aqui, mas você percebe que é uma crítica que me parece bem fundamentada, exatamente por esse último parágrafo que está em roxo aí. E depois, primeiramente, a manipulação vertebral pode ativar o sistema autoimune do paciente, que em indivíduos saudáveis pode ter efeitos benéficos? É aquela pergunta que eu fiz para vocês. Será que num paciente saudável tem alguma vantagem você fazer uma manipulação pensando em aumentar o sistema imunológico dele? Depois, a ativação desse sistema de defesa celular pode levar a alguma alteração química no corpo desse paciente? E pode, por exemplo, levar a algum tipo de sensibilização periférica de nociceptores na coluna, ou ativar as células da glia, ou ativar alguns níveis, algum centro de controle supraespinhais, levando o corpo a alguma alteração humoral e alguma alteração de mecanismo de transporte celular? É uma outra possibilidade. E aí o que acontece?
A conclusão, essas manipulações vertebrais foram utilizadas de forma significativa no sistema de saúde, mesmo a gente tendo muitas pesquisas que falam de fatores psicossociais, que são fortes preditivos de dor, de cronicidade de dor. O sistema biológico domina alguma parte dos sintomas do paciente e não pode ser ignorado. A manipulação vertebral é uma intervenção muito utilizada por profissionais da saúde para proporcionar alívio de dor e melhora de funcionalidade. A perspectiva que a gente tem é que os mecanismos analgésicos da manipulação vertebral acontecem a partir de um paradigma de modulação do sistema nervoso central e não por alterações ou por efeitos nos marcadores do sistema neuroimunoendócrino. Mesmo que foi demonstrado que a manipulação vertebral provoca algum tipo de alteração em curto prazo, em algumas alterações da coluna vertebral, a evidência que pode suportar a nossa capacidade da manipulação levar a uma ativação de uma resposta significativa do sistema neuroendócrino e a sua relevância clínica precisa ser estabelecida. Então, estudos de melhor qualidade, com melhores amostras, melhores ferramentas de medida. Então, de novo, falar mais uma vez para vocês aqui, vou voltar para o começo do estudo. Quais são os efeitos da manipulação induzidos pela manipulação vertebral no sistema imunológico e no sistema endócrino? Mesmo a manipulação vertebral parecendo ativar as substâncias do sistema neuroimunoendócrino por causa da modulação da dor que ela faz, a evidência suportando os mecanismos biológicos e a aplicação de manobra na prática clínica é conflitante, é bagunçada, mixed e conflitante. Ou seja, o que a gente pode concluir com esse estudo? Que as manipulações vertebrais não conseguem ter um efeito significativo de alteração tanto do sistema imunológico, dos marcadores do sistema imunológico, quanto dos marcadores do sistema endócrino. Então, não dá para afirmar isso. Beleza? Comenta aqui embaixo o que você acha e marca quem você quer que assista esse vídeo para parar de falar merda por aí. Beijo, tchau.